8 horas 46 minutos em Campos, estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, hoje, terça-feira, dia 12 de outubro, feriado no Brasil, dia de Nossa Senhora Aparecida e hoje também dia, né, nosso dia das crianças. Nós aqui, a idade aqui cresceu, mas a cabeça continua lá, né, nos 12 ainda, quem dera. Bom, e de volta com muito prazer e honra, sempre renovados, como eu disse aqui no começo, mas sobretudo pela sua postura, pelo seu carinho com a gente e pela conduta também, né, desse servidor público federal, nosso querido Roberto Uchoa, que agora também, dentre outras habilidades, se torna escritor, né? Entra aí, daqui a pouco você vai estar sendo convidado também a virar um imortal, tipo o Aloysio, assim, né? Participando lá da Academia Campista de Letras, e tomara que seja. E será merecido também, naturalmente, tudo do seu tempo. Meu caro Arnaldo, deixa eu aproveitar aqui, pegar essa, conforme a gente falou no bloco passado. Aqui no streaming do Face, tem lá o Wellington Abreu, que deixa a sua pergunta aqui para você, Roberto. Aliás, como ele, tem outros também que a gente vai fazendo aqui ao longo desse último bloco. Roberto, o projeto das UPPs seria uma boa alternativa para a nossa região, com a devida adequação, atenção e manutenção? O projeto, primeiro agradecer a pergunta, agradecer o Wellington, né? O Wellington Abreu. Wellington, bom dia, obrigado pela pergunta, obrigado por estar acompanhando a gente aqui. O projeto das UPPs foi algo interessante, foi algo inovador na época, mas que é muito difícil de você conseguir manter isso em termos de custo. Você conseguir fazer a ocupação territorial dessas comunidades demanda um efetivo muito grande. E ficou provado que se você somente colocar a questão do policiamento, sem você ter uma complementação através de políticas públicas, você não consegue mudar a realidade nenhuma. E isso é um problema que a gente tem. A gente não disputa os nossos jovens com crime. Não adianta a gente não oferecer nada para o jovem, nenhuma opção para uma criança, e a gente só colocar a polícia ali. Nós somos um país hoje que a gente constrói mais presídios do que quadras de esporte. A gente tem uma das maiores massas carcerárias do mundo, somos, se não me engano, o terceiro lugar, mas somos o país que mais cresceu em percentual de presos. Eu estou falando em coisas de que, se não me engano, na década de 90, nós tínhamos 90 mil presos. E hoje, 2021, 30 anos depois, nós temos 700 mil. É um crescimento vertiginoso e rápido, e a gente está encarcerando uma juventude. E a gente está colocando essa juventude para trabalhar no crime organizado, porque todas as facções criminosas do país cresceram dentro desse ambiente penitenciário. Então, eu acho que a gente tem que, sim, trabalhar em questão de policiamento ostensivo. A UPP seria a melhor fórmula? Hoje, eu tenho olhado com carinho para essa questão do segurança presente, que é um programa do governo que estava vindo muito bem feito. Agora começaram a atropelar o uso político do programa, aquela coisa de sempre, mas estava vindo numa caminhada muito boa, usando princípios de governança, princípios de valorização do profissional, o uso de assistente social, sabe? Aquela coisa que eu falei anteriormente do microgestor de segurança na ponta. Isso seria uma ação possível, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter essa disputa pelos jovens, a gente tem que ter o esporte, a gente tem que ter a cultura, a gente tem que ter educação, a gente tem que mostrar saídas, a gente tem que mostrar alternativas. Não adianta a gente botar a polícia e a gente continuar fazendo com que o garoto ou a garota continue numa casa com esgoto a céu aberto na sua porta, tendo que uma iluminação precária, uma escola que sequer tem aula, e vendo o pai dele estar desempregado, o pai ou a mãe, desempregado, sem qualquer perspectiva futura, vivendo de auxílio básico de governo. Entendeu? Então, eu acho que para a gente resolver o problema de segurança pública, a gente tem que atuar nessas duas áreas. Políticas públicas, de área social, disputando o jovem, e também a área
ostensiva e preventiva da segurança pública, e esse modelo de segurança presente ele pode ser olhado com carinho. A Silvana Venâncio até lembra isso no grupo, e eu vou trazer aqui não a pergunta dela em si, mas o assunto. E eu até falava isso lá no primeiro bloco, show, essa questão da possibilidade de chegada de uma nova facção criminosa a Campos, né? Como que você, como especialista de segurança, vê essa movimentação acontecendo, saindo da capital para o interior, e o que fazer para que não haja esse domínio nem esse conflito entre tráfico aqui em Campos? Eu vejo com preocupação, tenho falado sobre isso com alguns veículos. Eu acho que é mais um ator para chegar, e sempre que você tem essa possibilidade de disputa territorial, você tem uma tendência a uma corrida armamentista. Porque o confronto, cada lado vai querer estar melhor armado que o outro, provavelmente também há a possibilidade de chegada de criminosos de outras comunidades para reforçarem, para ter esse controle. A gente tem no país um problema sério, que é uma disputa de âmbito nacional entre duas facções, uma de origem paulista e outra no Rio de Janeiro, pelo controle de rotas do tráfico e controle territorial. Em São Paulo, essa facção já conseguiu ser hegemônica, e hoje, inclusive, muita gente já não considera eles, inclusive, uma facção criminosa, mas já um cartel, porque eles já conseguem controlar da produção na Bolívia até o escoamento pelo Porto de Santos. E a gente tem uma facção no Rio de Janeiro que pretende ter o mesmo alcance. E isso pode trazer maiores confrontos. Aqui no Rio de Janeiro ainda é muito... Nós temos milícia, facções, a gente tem muito confronto ainda. Então isso pode gerar, sim, violência. Tanto, Arnaldo, que você vê que os índices de homicídio de São Paulo são muito mais baixos, justamente pela ausência desse tipo de confronto entre facções e disputa por territórios. Então, sim, a gente tem preocupação, sim, há uma possibilidade de ter aumento no número de confrontos e aumento no poder de destruição de armamento, e a forma de fazer isso, infelizmente, é só através de policiamento ostensivo e de monitoramento dessas facções criminosas, seja na vinda de outros criminosos ou no tráfico dessas armas, evitar que elas cheguem à nossa cidade. Para a gente não chegar ao nível que chegou Macaé, por exemplo, que já é uma cidade do interior que já sofre pesadamente com essa questão do armamento pesado em comunidades. Pegando esse gancho aí da sua resposta, citou Macaé, que é uma cidade que passou muito essa questão da violência com crescimento em relação à Petrobras, né, quando a Petrobras chega em Macaé, e você citou o Porto de Santos ao falar sobre o PCC. Eu vou até aproveitar e trazer uma pergunta aqui do Marco Barcelos, que fala o seguinte: o tráfico a cada dia vem buscando alternativas para a distribuição de drogas na região. Existe um trabalho de inteligência por mar, haja visto nossa costa vulnerável à chegada de barcos de fora, inclusive a questão, aí eu incluo a questão do Porto do Açu. Você acha que o Porto do Açu pode ser uma possível rota para o tráfico? E, além disso, atrair atividades do tráfico, de outros crimes para o entorno do porto, como acontece em Santos, por exemplo? Infelizmente, as áreas portuárias, não só aqui no Brasil, como em outros lugares do mundo, elas têm essa tendência a você ter atividades criminosas no entorno, até pela grande circulação de pessoas, circulação de valores, de cargas e tudo. Isso já é uma coisa que as forças de segurança, as autoridades conhecem. O Porto do Açu está crescendo, ele está se expandindo, e eu acredito, a visão de quem estuda segurança pública, que deveria ter um olhar diferenciado para o Porto do Açu. A questão do porto é que ele é privado, ele não é tão aberto quanto os outros portos que nós temos. Então você já tem um controle um pouco maior. Agora, com relação à possibilidade de uso do porto como uma possível rota para escoamento de drogas, isso é possível. Isso acontece, inclusive, nos portos mais famosos e mais bem controlados do mundo. A gente tem o porto da Holanda, Roterdã, se não me engano, que você tem ali recepção e escoamento de drogas. Você tem na Itália também. Isso é um problema sério no mundo inteiro. O problema, Arnaldo, é que a gente está tendo uma conexão
entre as facções. Por exemplo, você tem a conexão, agora que você já falou o nome, não tem problema. A conexão, por exemplo, entre o PCC e a máfia da Itália, Calabresa, agora eu não me lembro o nome. Onde você já tem essa conexão, onde eles controlam o Porto de Santos aqui, eles controlam outro porto lá na Itália. E você tem essa entrega de drogas, e as autoridades não conseguem pegar somente parte. Então, é difícil, cara. Essas rotas das drogas no mundo são um desafio constante para qualquer força de segurança pública. O Marco faz a pergunta se tem um trabalho de inteligência. Com certeza tem, eu não tenho conhecimento, é atribuição da Polícia Federal. Agora, a Polícia Federal é uma instituição que sofre com escassez de mão de obra absurda, né? Você pensar que são cerca de 13 mil policiais para o país inteiro, já mostra que não tem efetivo para fazer esse tipo de trabalho. Eu acho que um apoio, nesse caso da Marinha, seria essencial. Mas, como eu volto a falar, só investigação, não tem outro jeito não. Investigação e desarticulação. Eu acho que o Brasil, a gente tem que parar um pouco de focar no pequeno traficante. A gente tem que voltar a ter o olhar para o grande atacadista, controle dessas rotas. A Polícia Federal fez recentemente operações importantes contra o PCC, justamente nesse viés, indo follow the money, que a gente fala, indo atrás do dinheiro e dos bens. Porque o perigo é que, se não fizer isso agora, por exemplo, o PCC consiga deixar de ser um cartel para virar uma máfia, e a coisa fica mais complicada ainda. Pra gente, são 8h58 agora, pra gente fechar, abrimos o programa falando do livro, que é, né, o que Arnaldo falou, a essência do programa de hoje. É claro, segurança pública é sempre muito bem-vindo, esse debate, essa questão do diálogo, principalmente com, né, quem está envolvido direto no processo, como é o seu caso, Roberto. Mas como a entrevista hoje é para falar sobre o seu livro, Armas para Quem? Deixa eu voltar aqui ao livro, né? Porque tem uma pergunta do nosso querido Edmundo Siqueira aqui para você. O Shoa, as relações entre violência doméstica e venda de armas evidencia que a sociedade civil se mostra, em geral, incapaz de possuir armamento? Existem dados em Campos que mostram essa relação? Não, primeiro, bom dia para o Edmundo, obrigado pela pergunta aí, pela parceria de sempre. A gente não tem dados em Campos, é uma coisa, inclusive, eu estava criticando ontem, que a gente tem as estatísticas, são sempre ligadas ao batalhão, à área, nunca ao município. Outra crítica que eu faço é que a gente nunca tem os dados sobre o município. A gente depende muito da boa vontade e da relação pessoal com autoridades específicas para a gente ter acesso a uma coisa ou outra, o que está completamente equivocado, porque esse tipo de informação deveria ser aberta ao público. São críticas que eu faço, para você ter noção, Cláudio. A gente, inclusive, por exemplo, o sistema, formas de abordagem, como a polícia atua junto ao cidadão, isso depende de cada batalhão, você não tem sequer uma padronização. Você não tem acesso às informações, você não consegue nem saber qual é o procedimento de abordagem, para você saber se alguém está fazendo algo certo ou errado contigo. Então, eu acho que quanto maior a transparência, melhor essa relação entre polícia e cidadão. Então, não, a gente não tem esses dados, o que é uma pena, seria algo importante. Agora, na pesquisa para o livro, eu consegui estudos do FBI, que comprovam que a existência da arma de fogo, e isso está bem explicado no livro, que comprovam que a simples existência de uma arma de fogo no local, ela aumenta a possibilidade de suicídio, de violência doméstica, do homicídio do próprio dono da arma, que tem muito mais chance de ser morto pela própria arma de fogo do que conseguir acertar o criminoso. Quer dizer, são dados que assustam quando você olha assim e fala, poxa, mas cadê aquela certeza de que eu tendo uma arma de fogo vai facilitar, vai me proteger? Inclusive, eu vou fazer agora um dado, novamente eu não lembro direitinho, mas uma dupla de adolescentes nos Estados Unidos que fugiu recentemente de um reformatório, ou de algo parecido lá, e que invadiu uma residência. Quando eles invadiram a residência, vizinhos acionaram a polícia. Quando a polícia chegou,
Os 2 adolescentes pegaram os fuzis que tinham dentro da residência e dispararam contra os policiais. Virou um confronto, virou uma batalha campal, porque você tinha 2 adolescentes com fuzis atirando contra os policiais. Quer dizer, a arma de fogo, queira ou não, ela sempre traz uma possibilidade de letalidade maior. Agora, na cidade, a gente não tem esses dados para comparar. Agora, sim, violência doméstica, a existência de uma arma de fogo sempre fragiliza a situação da mulher vítima de violência. Isso é claro, isso aí, tem estudos sobre isso. Vamos lá, segue e a gente termina. Se tiver mais algo aí, fique à vontade. Estou por conta de vocês. Eu tenho uma pergunta aqui aqui no grupo, Nogueira. Só faltava essa pergunta. A pronúncia do nome dele eu sempre esqueço lá. Hanania, obrigado. Ele fala o seguinte, show. Você entende que o movimento pró-armas é uma espécie de National Rifle Association brasileira? Ainda sobre esse movimento, ele divulga vários índices de criminalidade baixando à medida que o número de armas registradas aumenta. Essa correlação é verídica no seu entendimento? E, por fim, o pró-armas alega que o plebiscito de 2005 não validou a proibição da venda de armas e munições no Brasil. E, sendo assim, as medidas que restringem o acesso a armas e munições seriam ilegais. Qual a sua opinião sobre essa alegação? São 3 perguntas, mas no contexto. Vamos lá, vamos por parte. Hanania, né? Bom dia, Hanania. Obrigado pela pergunta, pelas 3 perguntas sensacionais. Eu acho que são muito pertinentes ao que a gente está falando aqui. Com relação, primeiro, à National Rifle Association. Não, eu não vejo essa equivalência, porque a Associação Americana ela tem um poder político, ela tem uma influência, uma coisa monstruosa nos Estados Unidos. E eles têm uma capacidade financeira muito grande. Inclusive, financiam campanhas políticas. Chegam a doar para políticos que defendam a questão armamentista e o direito às armas. Aqui não, a gente não chega a isso não. A gente tem determinadas pessoas aqui, 4, 5, 6 pessoas que falam muito sobre armas de fogo, mas não caracterizam um movimento organizado desse nível, não. Você teve, sim, uma representação pelo presidente Bolsonaro ter chegado ao poder com essa pauta armamentista que liberou tudo. Eu não acredito que tenha muito a ver com esse movimento, não, com influência política dele, não. A bancada da bala, inclusive, tem uma influência muito maior de policiais do que de defensores do armamento. Com relação à segunda pergunta, que é a equivalência entre venda de armas de fogo e diminuição da violência. Não tem relação nenhuma, inclusive há reportagens já mostrando que é um uso falso desse tipo de dados, não tem base nenhuma para nada. A gente teve uma queda no número de homicídios no ano de 2018, 2019, a gente teve uma queda de homicídios, depois que a gente teve um recorde em 2017, passamos de 60 mil homicídios, a gente teve uma queda em 2017, 2018 e agora voltamos a ter um aumento. Quer dizer, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, eu vou até aqui abrir rapidinho, a gente teve um aumento de 4% no número de homicídios no ano passado. E nunca se vendeu tantas armas nesse país. E está na pandemia, né? Exatamente. Quer dizer, a gente ainda não sabe quais foram as razões para a gente ter essas oscilações recentes nos números de homicídios. A gente teve, por exemplo, um aumento no número de homicídios no Ceará, que foi causado pelo motim da Polícia Militar. Você tem dinâmicas locais que fazem crescer ou diminuir, inclusive questões relativas ao que a gente comentou anteriormente, as dinâmicas relacionadas ao crime. Você tem menos confrontos entre facções, maiores confrontos, isso também faz com que você tenha essa variação no número de homicídios. Agora, você querer dizer que diminuiu o número de homicídios porque as pessoas compraram mais armas, não tem nexo nenhum. Inclusive, eu li bastante sobre, na minha pesquisa, sobre esse discurso pró-armamentista, de que haveria essa relação, inclusive nos livros que eu li sobre isso. Eu fiz, inclusive, uma resenha agora sobre um deles, que é o Benedito Barbosa, Bené Barbosa, que escreve um livro sobre isso. São questões meramente opinativas, não apresenta dados nenhum que sustentem isso. São opiniões, que não tem base nenhuma em nada.
Então, fica aqui esse recado. E a terceira pergunta, Arnaldo, qual era mesmo? É com relação à questão do plebiscito. Do plebiscito. Ou não. Isso. Do plebiscito, vamos lá. Isso aí foi uma questão que no livro eu abordei extensamente. Na primeira parte que eu trato sobre a história do Brasil com relação à arma de fogo, eu falo sobre as legislações e eu tenho 2 subcapítulos ali, tratando especificamente sobre o Estatuto do Desarmamento, os efeitos do Estatuto, 3 subtítulos, os efeitos do Estatuto do Desarmamento e os ataques ao Estatuto do Desarmamento, para pegar esse período aí de 2003 a 2018. E esse discurso do pessoal pró-armamentista é um discurso de quem não entende legislação. É um discurso baseado em narrativa, porque o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento, se não me engano é o 35, o que foi colocado ali era se seria proibido ou não o comércio de armas. A população votou pela continuação do comércio de armas. Então, nunca foi proibido o comércio de armas no Brasil. Nunca foi. Tanto que, como eu falei anteriormente, quando a gente, de 1980 a 1997, a gente não tem controle nenhum. Foram vendidas bilhões de armas e ninguém sabe onde está. De 1997, ele é criado o Sistema Nacional de Armas, o SINARM, da Polícia Federal. A gente passa a ter um controle mais ou menos sobre circulação, sobre vendas de armas. De 1997 a 2003, foram vendidas anualmente cerca de 17 mil armas, em média. 2003, quando veio o Estatuto de Desarmamento, inclusive com esse artigo que é derrubado por um plebiscito, por um referendo, na verdade, você tem realmente uma queda, mas você cai de 17 mil armas para 4 mil. Agora, o interessante, olha só, é que de 2004 a 2017, vamos dizer, 13 anos depois da vigência do Estatuto de Desarmamento, você já está vendendo o dobro de armas do que vendia antes do Estatuto de Desarmamento. Então, como é que a gente vai dizer que o Estatuto de Desarmamento proibiu o comércio de armas de fogo se durante a vigência do próprio Estatuto de Desarmamento já se comprava o dobro de armas do que se comprava anteriormente? Então, para você ver como é que isso é a narrativa. E vamos dizer mais ainda, nós ainda estamos com o Estatuto de Desarmamento em vigor. Ele não foi revogado. Ele está lá, vigorando. E ano passado foram vendidas 180 mil armas de fogo. Quer dizer, essa narrativa de que o Estatuto veio para desarmar, inclusive eu escrevo no livro que é um equívoco, você não devia sequer se chamar Estatuto de Desarmamento, porque a lei não determinou que ninguém entregasse arma de fogo. Quem entregou arma de fogo entregou voluntariamente, ainda recebeu por isso, que eu falo isso no livro também. Então eu acho interessante, por isso, Arnaldo e Cláudio, é que eu tenho tanto orgulho desse trabalho, tanto orgulho desse livro, porque ele traz informação, ele mostra a realidade, sem essas narrativas, sem questões ideológicas. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não. Vamos ler, vamos estudar, vamos entender, para a gente até fundamentar melhor a nossa opinião. Eu acho que o caminho é esse, até para a gente ter mais certeza sobre aquilo que a gente fala. Bom, são 9h10, tem assunto aqui pra gente falar da inteligência, falar daqueles mega assaltos aí que tem ocorrido, principalmente no interior de São Paulo, mas o tempo voa, a gente fica para uma próxima, é claro, mas tem uma do Maurício Batista aqui, que a gente fez tanta pergunta hoje de ouvinte, de amigos da gente, que se a gente não fizer ele, né, coitado, né, o Arnaldo? E o Maurício é de carteirinha aqui, desde o primeiro programa. A minha pergunta é justamente, pulou aqui, justamente essa. A importância de Bolsonaro armado, ele gosta de Bolsonaro, ter sofrido um assalto e levantar essa bandeira de facilitação de acesso às armas. Ele pergunta sobre isso. A questão ele se refere ao assalto, um episódio, né, ao roubo que o presidente Bolsonaro sofreu, onde levaram a moto e a arma que ele portava. É interessante, porque justamente é uma antítese de tudo que ele defende, né? Porque ele fala que andar armado é uma forma de você conseguir reagir, se defender. E ele, quando teve essa possibilidade, não o fez. É interessante. Agora, eu como policial, isso eu sempre falei.
você tem um elemento surpresa, ele está com o criminoso. Não adianta. A gente não tem como ficar olhando o tempo inteiro para tudo que está acontecendo ao redor. Então é muito difícil, é muito complicado. Você pode ver que a maioria dos policiais que morrem, eles morrem fora do horário de serviço. Morre no trabalho extra que está fazendo, ou morre na folga, armado, que reagiu. Inclusive, agora teve um policial federal no Pará, que ele estava dentro do ônibus, e ele, olha só, ele não teve nenhum elemento de surpresa contra ele, porque ele viu que o ônibus seria assaltado. E quando os criminosos entram no ônibus, ele vai reagir. Ele consegue alvejar um, mas o outro acerta o policial e o policial morre. Quer dizer, esse discurso de que arma de fogo vai trazer segurança, que vai fazer e acontecer, não é a realidade. É o que querem que a gente aconteça. Mas isso eu coloco no livro também. E, novamente, eu trago dados e pesquisas e apresento estudos de gente daqui, de fora, mostrando, olha, não é bem isso. Porque eu acho que a gente tem que sair dessa coisa só da opinião. Sabe, Cláudio? Sim. Esse negócio da gente ficar só dando opinião, não vai convencer ninguém de nada. Então, toma aqui, vai ler um pouquinho, vai ver os estudos, vai ler o que as pessoas estão dizendo, estão estudando sobre isso, estão afirmando sobre isso. Eu acho que a gente tem que passar um pouco dessa coisa da pós-verdade, onde a minha verdade é o que existe e acabou, independente dos que os fatos demonstrem. Vamos voltar àquela época que a gente baseava nossas opiniões na realidade, nos fatos, nos estudos. Vamos voltar um pouquinho a ter um respeito pela ciência, pela pesquisa, sabe? Pelo que os dados demonstram. Eu acho que está faltando um pouco dessa humildade para a gente de novo, né? A gente sempre querer impor o que a gente acha independente da realidade. Perfeito. Suas colocações aí não demandam mais nada nesse programa de hoje. Perfeito, muito bom realmente. Sair do grupinho de tiozão de WhatsApp, né? E partir para a realidade. Ou então provar que a Terra é plana. Acho que vale a pena, se houver a prova, né? Exatamente, Cláudio. Eu vou até te interromper. Eu fiz esse esforço na minha pesquisa, eu busquei opiniões e estudos, coisas que defendessem a questão do armamentismo também. E estão ali no livro. Eu não chego e falo, olha, está tudo errado e está tudo assim, não. Está aqui, ó. Sim. Quem defende isso, defende e diz isso. E apresenta isso. Porque a gente tem que respeitar. Para a gente chegar à verdade, a gente tem que ter todas as opiniões, todos os contrapontos, para aí sim a gente fundamentar e formar a nossa opinião, né? Rapaz, chegou um ano particular aqui impublicável ou inenarrável. É de Edmundo Siqueira. Edmundo, grande abraço. Ele mandou um abraço para vocês dois. E quer estar na noite de autógrafos também. Estarão todos lá, com certeza. E perguntou se vai ter um coquetel. Se Deus quiser. Ele não perguntou nada disso, eu tô brincando. Não, eu que estou perguntando. Porque também não dá para ficar lá só no bico seco também não. Pelo menos água. Com certeza. E aí você naturalmente vai poder contar com todo o Grupo Folha. Eu tomo a liberdade aqui de falar em nome da rádio, mas com certeza em nome do grupo também. O Arnaldo está aí, né, para que a gente possa divulgar o lançamento desse livro, né, nessa noite de autógrafos aí. Grande abraço, foi um prazer imenso, uma honra sempre, sem dúvida nenhuma. Hoje uma entrevista, não vou dizer se foi melhor ou pior, mas com certeza uma grande entrevista, um bate-papo extraordinário com você. Podemos aprender bastante. Grande abraço e todo sucesso aí para esse. Dizem que livro é também um filho, né? Então, para esse novo filho seu aí. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente com vocês, agradeço o apoio que vocês sempre me deram, o espaço que vocês sempre me dão. É importante a gente ter essa oportunidade de falar, né, com seriedade sobre as coisas que nos afligem. E realmente o livro é um filho, um orgulho danado dele, sabe? É uma coisa muito legal. É muito legal, Cláudio, quando a gente tem a oportunidade de ajudar, de levar informação aos outros, de alguma forma impactar alguém. Eu acho que o livro ele traz
essa oportunidade, sabe? Por isso que eu sou um amante da leitura, sou um devorador de livros, e tanto e-book quanto livro físico, gosto dos dois. Infelizmente, hoje em dia, é tanto livro físico que às vezes tem que ser no e-book, porque senão ocupa o espaço. Pior que é. Mas a leitura é essencial e é um prazer estar podendo lançar meu primeiro livro. Espero que seja o primeiro de outros. Mas é isso aí, aguardo vocês lá, com certeza, todo o Grupo Folha, meus amigos. E é uma felicidade ter participado desse programa novamente com vocês. Muito obrigado. Arnaldo Neto. Opa, agradecer demais ao show, conversa bastante esclarecedora, né? A gente pensa, vamos feriado, gente. Quem que a gente vai achar no feriado pra gente conversar aqui? Quem vai estar em Campos? Aí ontem eu liguei para o show e falei assim, você tá viajando ou tá na cidade? Estou na cidade. Falei, então pode participar, tá aqui com a gente. A entrevista bastante produtiva, muito obrigado, show. E amanhã a gente volta às 7, se Deus quiser, com o Leonardo Mantena, que é diretor de esporte da Fundação Municipal de Esporte. Tem vários projetos que estão sendo desenvolvidos na área de esporte do município, anunciados, né, e a gente vai conversar sobre isso aqui amanhã. Tá certo, Arnaldo. Um grande abraço, obrigado também mais uma vez pela sua presença aqui no Folha no Ar, primeira edição. Bom, 9h17, a todos que acompanharam a gente, continue ouvindo aí a Folha FM, continue acompanhando. Nós estaremos de volta com o Folha no Ar amanhã às 7 horas da manhã, como o Arnaldo já anunciou, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos. Cuidar de você, esse é o plano.